Olá pessoal, eu sou o professor Daniel René e esse é o meu canal onde falo sobre conhecimentos locais e regionais, conhecimentos também sobre os estados. E aqui vamos começar hoje a falar sobre conhecimentos iniciais sobre Buriti Bravo. Essas são as informações relacionadas aos dados geográficos do município. Então, essas informações são atualizadas hoje, início do ano, né, de 2025. De novo aqui, passa a curtir e a seguir esse canal, que ele é muito importante para a gente, você deixar os comentários, seguir, ativar as notificações. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar aqui alguns conhecimentos sobre Buriti Bravo, tá? Eu costumo dizer que essas informações são essenciais, que são as três primeiras informações que você tem que organizar. Primeiro, é óbvio que você tem que saber que está localizado no estado do Maranhão. E o gentílico, né? O gentílico é o termo como os habitantes da cidade eles são conhecidos. Então, o termo é Buriti Bravense, tá? É utilizado para designar os habitantes da cidade. Já o aniversário do município ele é comemorado no dia 5 de julho. E essa é uma data muito importante porque ela está relacionada à história e à cultura do município. Atualmente, o cargo de prefeita é ocupada por Luciana Borges Leocárdio, que é responsável pela gestão administrativa e política do município. Então, gabarita, já vai se organizando e gabarita essas três informações. O gentílico, Buriti Bravense, a data do aniversário, que é 5 de julho, e o cargo administrativo, né, responsável pela gestão, que é pela prefeita Luciana Borges Leocárdio, tá, pessoal? Então, essas três informações iniciais, elas são importantes para que você já possa ir seguir para o próximo tópico, que é o tópico sobre população. Então, o município de Buriti Bravo possui uma população de 22.455 pessoas. Em 2024, a população estimada é de 22.940 pessoas, indicando ali um leve crescimento populacional. Questão também da densidade demográfica, né? Você tem uma densidade demográfica registrada em 2022, que foi de 14,19 habitantes por quilômetro quadrado. Isso refletindo uma ocupação populacional e podemos caracterizar aqui como uma ocupação populacional baixa em relação à extensão territorial do município, tá? Então aqui a população de Buriti Bravo ele teve um crescimento estimado de aproximadamente, né, com a estimativa de 2024, de 2,16% em relação a 2022. Eu sempre trago esses dados porque de vez em quando os concursos eles cobram essa estimativa, né, fazer essa estimativa em relação aos valores de 2022 do censo demográfico com os valores da estimativa de 2024. Outro ponto, se a gente trabalhar no contexto comparativo, né, o município de Buriti Bravo apresentava as seguintes posições em relação à sua população. Então, entre os municípios do Maranhão, o Maranhão ele tem 217 municípios. Ele ficava na posição 80, né, em 2022, segundo o censo demográfico de 2022, na posição 143 em relação à população de 2022, tá? Então, população 80, posição 80 em 2022, densidade demográfica na posição 143 dentro do censo demográfico de 2022. Entre os municípios do Brasil, o Brasil ele possui 5.570 municípios. Então, estava na posição 1.544, né, em relação à população, e em relação à densidade demográfica, na posição 3.853. Tá? Então, essas são as informações relacionadas à população. Se você tiver interesse em um material completo, atualizado, com conteúdos e questões, eu posso te oferecer a minha apostila, tá? Link na descrição para que você possa ter acesso ao meu WhatsApp, para que você possa adquirir a apostila no valor de R$ 25, um valor super acessível, diante de todo o conteúdo organizado para que você não se preocupe com conhecimentos locais e você tenha um direcionamento certo para a sua aprovação. Então, se você tiver interesse, link na descrição, além de receber esse mapa mental que a gente está trabalhando, que é um dos bônus que oferecemos no grupo, você também tem acesso à apostila com todas as informações atualizadas para que você possa sair muito bem na prova do concurso de Buriti Bravo, tá bom, pessoal? Buriti Bravo, né, quando fala sobre os indicadores econômicos e de ocupação, reflete uma realidade, pessoal, realidade socioeconômica desafiadora, mas também evidencia alguns avanços. Por exemplo, em 2022, o salário médio mensal dos trabalhadores formais foi de 2,1 salários mínimos,
um valor consideravelmente acima do salário mínimo vigente. Naquela época, em 2022, lembrando que as informações atualizadas sobre o município do IBGE algumas informações são de 2022 por causa do censo demográfico de 2022, tá? Não se assuste se você está começando agora a estudar conhecimentos do município e às vezes fica pensando assim, tem que ter assuntos de 2025, 2024. Raramente você vai encontrar essas informações de forma oficial. E o concurso, a banca, ela precisa de informações oficiais. Então ela precisa das informações oficiais aqui do governo e a gente segue o IBGE, tá bom? Então, esses dados de 2022, eles sugerem que para aqueles com emprego formal, a remuneração apresenta certo equilíbrio em relação ao custo de vida local. No entanto, pessoal, a taxa de formalização no mercado de trabalho ela é considerada baixa, com apenas 1.112 pessoas formalmente ocupadas. Isso representa, em uma porcentagem, 4,95% da população total, indicando que grande parte ali dos habitantes, né, depende de atividades informais, ou enfrentam dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. E isso é algo que acontece em muitos municípios considerados que são municípios que precisam de outros municípios satélites, né? Então esses municípios eles dependem muito do serviço. Quem mora nas cidades depende muito de vagas de trabalho dentro de setores de serviço. A análise, então, aponta aqui sobre trabalho e rendimento, né, para a necessidade de políticas públicas focadas principalmente na geração de empregos formais. E outro ponto que alguns desses municípios de Buriti Bravo, ele encontra é a questão da qualificação da mão de obra, né? Então a gente está tendo concurso agora e você vai perceber que muitas pessoas de outros municípios estão fazendo para o concurso de Buriti Bravo. Por exemplo, um dado aqui só para a gente fazer uma análise e uma reflexão desse crescimento. Em 2010, 52,7% dos habitantes tinham um rendimento nominal mensal per capita de até 1,2 salário mínimo, né? Então, mostrando aqui uma desigualdade e a limitação de oportunidade de empregos que são importantes no município. O primeiro tópico que é analisado é a taxa de escolarização, né? Que é de 97,3%. para crianças de 6 a 14 anos, isso registrados em 2010, né? Que isso é um dado positivo de 2010, que o IBGE traz esses dados de 2010, mas ele já traz também dados de 2023 do IDEB. Então, em relação ao desempenho escolar do IDEB em 2023, apresenta resultados moderados, de 5, né, nos anos iniciais e 4,6 nos anos finais do ensino fundamental. Então, esses dados, esses números mostram um progresso importante, mas também indicam que o desempenho acadêmico ainda está aquém, né, das metas desejáveis, né? O declínio do índice nos anos finais sugere que, de alguma forma, há alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade no município à medida que os alunos eles progridem, né, no ensino básico, possivelmente relacionados ali à qualidade de ensino e à questão de infraestrutura. Por exemplo, a infraestrutura educacional em 2023 também reflete essa disparidade. No ensino fundamental, registrou 3.587 matrículas, atendidas por 327 docentes em 36 escolas, que garante ali uma cobertura ampla para esse nível de ensino. Agora, no ensino médio, houve 989 matrículas com apenas 4 escolas, 57 docentes, o que evidencia uma limitação da infraestrutura, né, e recursos nesse nível. E compromete o acesso à qualidade, por isso que a gente está tendo até um concurso justamente para tentar atender essas necessidades. Então, essas informações aqui sobre a educação são as informações que temos aqui mais atualizadas do próprio IBGE sobre a infraestrutura e principalmente em questão quando a gente está falando sobre a questão do IDEB de 2023. Buriti Bravo, pessoal, é considerado um centro local de baixa influência nos municípios vizinhos, com a sua principal atração para visitantes sendo as ofertas culturais e de lazer. Localizado próximo à cidade de Timon, no Maranhão, o município ele desempenha um papel limitado como um poder ou como um polo regional, mas ainda exerce de alguma forma uma atração, né, dentro da sua área de influência. A população, né, aproximadamente ali de 22,5 mil habitantes. Buriti Bravo é o quarto município mais populoso da pequena região de Timon. No entanto, seu produto interno bruto é de cerca de 238,7 milhões. Então isso reflete uma economia
fortemente dependente do setor público, que contribui com aproximadamente 40,1% do valor adicionado. E outros setores compõem esse valor do produto interno bruto, né? Então você tem a agropecuária, que compõe 28,7%, destacando-se como uma atividade econômica importante. O setor de serviços, 25,5%, ou seja, ali estão emparelhados, né? Emparelhados ali os dois, tanto a agropecuária como serviços. E a indústria, que representa um valor ali de 5,7%, evidenciando uma baixa industrialização do município. O PIB per capita é de 9,1 é um indicador econômico que posiciona Buritibravo, né, abaixo da média estadual. E qual seria essa média estadual? A média estadual é de 17,5 mil, dentro da grande região de Caxias, que, por exemplo, a grande região de Caxias, que é 11,3 mil, e da pequena região de Timon, que é de 11,9 mil. Então, essa disparidade demonstra a necessidade de diversificar e fortalecer a economia local, e principalmente investimentos nos setores produtivos e na geração de empregos. Apesar da sua dependência econômica, né, o geral, toda a questão da economia que é gerada dentro do município, ela depender muito da administração pública, o destaque da agropecuária, né, como segunda maior contribuição ao PIB, sugere que há um potencial na região para ampliar esse setor, né, especialmente com melhorias de infraestrutura, como a gente trabalhou aqui, e principalmente como aspectos da tecnologia. E agora uma análise dos indicadores urbanos. Área urbanizada, essas informações são de 2019, que a área urbanizada é de 4,23 km². Isso indica o município como um território urbano limitado, o que pode refletir, né, um nível de urbanização relativamente baixo, tá? Então essa extensão, ela sugere que há bastante espaço para expandir a urbanização de forma planejada e sustentável. Um outro ponto é a questão do esgotamento sanitário adequado. Infelizmente as informações no IBGE são de 2010, então são as últimas informações sobre isso. Provavelmente esse ano vai sair mais informações, que é apenas de 6,1% da população que tinha acesso ao esgotamento sanitário naquela época. A informação mais relevante que eu trabalho dentro dessa questão sobre urbanização é sobre o bioma, tá? O município, ele pertence ao bioma cerrado, que implica uma vegetação típica dessa região, com um ecossistema caracterizado por áreas de savanas e campos. Então, temos aqui, e não pertence, né, a nenhum sistema costeiro marinho, como sabemos, porque está dentro do interior do continente, tá bom? Então, fica aqui um ponto para que você possa focar mais na questão do bioma, tá? O bioma pertence ao cerrado e a vegetação ali tem áreas de savanas e campos. Outro ponto, a questão da área territorial. A área territorial é de 1.581,721 km², que coloca como um município de grande porte em termos de extensão territorial, mas como já discutimos aqui, com uma densidade demográfica relativamente baixa em comparação com a sua área. Temos alguns pontos que são levantados quando estamos falando sobre a questão de território. Hierarquia urbana. A hierarquia urbana, Buriti é classificado como um centro local 5. O que isso significa? Significa que o município exerce uma função de importância regional limitada, não sendo um grande polo urbano de influência, mas servindo como um centro de serviços e atividades ali para a produção local e os seus arredores. Outro ponto é a região de influência. O município ele faz parte do arranjo populacional de Teresina, Piauí, capital regional A2A. O que indica que, embora Buritibravo tenha uma influência limitada, ainda assim está integrada em um arranjo urbano maior, com Teresina sendo o centro regional de maior peso, podendo influenciar de forma indireta o desenvolvimento e o acesso a serviços em Buritibravo. Aqui levamos em consideração também como ficou organizado o levantamento de dados do IBGE. Atualmente eles utilizam região intermediária e região imediata. Então, na região intermediária, Buritibravo pertence à região intermediária de Caxias, destacando-se em uma área que abrange diversos municípios, né, do interior do Maranhão, com Caxias funcionando como um centro regional de maior importância para o desenvolvimento econômico e social. Dentro dessa região intermediária de Caxias, você tem uma região imediata.
E a região imediata, é uma região imediata que está dentro dessa região intermediária de Caxias, é Timon. Então, a região imediata de Buriti Bravo é Timon. O município está na região imediata de Timon, destacando-se como parte de uma área metropolitana com influência direta de Timon, o que facilita o acesso aos serviços urbanos, mas também significa que Buriti Bravo ele deve competir por recursos e atenção dentro de um espaço geográfico ali mais densamente habitado e estruturado. Outras informações é sobre mesorregião e microrregião. Mesorregião, Buriti Bravo está inserido na mesorregião leste maranhense, né? Uma divisão regional do Maranhão que abrange municípios de Poção do Leste do estado, com destaque ali para o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas à agricultura, comércio e serviço. Então, mesorregião, você tem a mesorregião leste maranhense. E microrregião, o município ele pertence à microrregião de Caxias, que implica que Buriti Bravo está integrado em um contexto de municípios próximos, com Caxias sendo um importante centro de serviços e de infraestrutura. Então, essas são as informações sobre o território e são muito importantes para o seu desenvolvimento. Tá? E nessa aula eu quis trabalhar primeiro esses aspectos aqui, aspectos que são características iniciais, população, trabalho e rendimento, educação, economia, saúde, meio ambiente e território, para que você possa aí desenvolver seus estudos e que você possa ampliar seu conhecimento sobre o município. Tá? Se você tiver interesse em mais conteúdos como esse, você pode acessar aqui o link na descrição, onde você vai adquirir meu material, uma apostila com mais informações aqui. A gente não trabalhou o clima, mas lá no grupo a gente está colocando informações, a gente coloca questões, tem umas questões que acompanham a apostila. E antes da prova também vou fazer uma revisão com essas informações, tá? Em breve vou lançar aqui também no YouTube uma história do município, para a gente trabalhar esses conceitos sobre a história, tá ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, até mais, fiquem na tranquilidade e até mais com conhecimentos locais sobre os municípios.